Krause Assistencial apresenta NAP TV. No programa de hoje vamos falar sobre a Clínica Escola do NAP e ainda falaremos sobre o Setembro Amarelo. Diala Martins vai falar sobre terapia e a Gabriela Marques sobre o suicídio de estudantes. Teremos ainda o Minuto Mentor de Negócios com César Silva e o Jurema Responde. Olá, eu sou a Bruna e você está assistindo ao NAP TV. Estamos chegando ao final do mês de setembro e esse mês ele traz uma mobilização muito importante que é o Setembro Amarelo, onde a gente tira um tempo para falar mais e pensar também sobre a questão do suicídio e como isso impacta na vida de tantas pessoas. A nossa psicóloga Diala Martins falará um pouco sobre a importância da terapia e o quanto isso pode auxiliar nesses momentos. Roda a matéria! Olá, eu sou a Diala, então hoje eu vou falar um pouquinho com você sobre o que é a terapia. Aproveitando o gancho, do Setembro Amarelo, que é essa coisa tão séria que é a questão do suicídio, e que eu acredito que muitas pessoas não busquem a terapia, às vezes até por não saber exatamente como funciona. Eu vou falar um pouquinho mais da psicanálise, que é a minha abordagem, Então, muita gente fala que, mas qual é a diferença de fazer terapia e conversar com um amigo, ou pensar sozinho nas suas questões? Tem uma grande diferença, não que uma coisa isole a outra, Uma coisa é tu ter amigos, tu botar pra fora certas coisas, mas tem coisas que tu vai precisar de um profissional. Essas dores mais profundas que levam, por exemplo, a suicídios, depressões, ansiedades, isso precisa de um profissional porque ele vai ter a estrutura, ele vai ter as técnicas, ele vai ter as ferramentas para te ajudar a entender esse inconsciente, que aí vai ser um pouquinho mais a psicanálise que eu vou entrar agora para explicar. A psicanálise, ela trata principalmente sobre o inconsciente, O que é o inconsciente? É aquilo que a gente internaliza, as nossas dores, ou coisas boas também, mas que a gente internaliza e não consegue lidar. Então a gente meio tampona aquilo, Por que a gente precisa do profissional? Porque o profissional, ele vai fazer com que tu fale, que primeiro crie um vínculo, com essa pessoa. Essa pessoa, o amigo, ele julga a princípio, Um familiar, ele sempre vai ter aquela ideia de dar a opinião dele, de falar o que ele pensa. Um profissional não, um profissional ele vai ser neutro, E isso ajuda muito a tu te abrir, a tu falar exatamente das tuas dores, do que tu sente, porque nem a própria pessoa entende direito, muitas vezes, o que são essas dores. Ela só sente a dor. E isso justamente é o inconsciente. É aquilo que a gente tamponou e que a gente vai ter que descobrir junto com um profissional, com ferramentas, tentando descobrir onde é que estão essas dores e essas questões que nos fazem não conseguir lidar com eles tão bem e abrindo novos caminhos positivos para isso. Então, o vínculo com o analista, muitas pessoas vão para terapia e não gostam, não se sentem bem, e aí dizem, terapia não funciona. Acontece muito, uma coisa muito importante é o vínculo com o terapeuta. E isso nem sempre acontece de primeira, Então, não desistam de primeira, Vai num psicólogo, não se sentiu bem, não deu aquele vínculo, ok, tenta um outro, Isso é uma coisa normal para ambas as partes. Porque o que acontece? Para esse inconsciente, para a terapia, para fluir, ela precisa dessa segurança, dessa confiança com o profissional, para que você consiga colocar para fora aquilo que aquilo que está te incomodando. E é muitas vezes nessa associação livre que tu confia tanto naquela pessoa que a própria pessoa diz, nossa, mas por que eu disse isso? Isso justamente é o inconsciente. São as coisas que estão ali, E aí tu vai trabalhar com aquela pessoa, essa questão que nem tu te dava conta, e aí tu vai junto ali buscar
alternativas positivas para com que tu lide com isso. As nossas dores, elas a gente esquece? Não, a gente não esquece, né? Não tem como a gente dizer assim, acabou, esquece, agora eu fiz terapia e essa dor não existe mais. Ela só não vai mais conduzir a tua vida. Tu vai elaborar, se ouvindo, junto com esse profissional, ele vai te ajudar com técnicas a tu lidar com isso e tu fazer uma certa cicatriz naquilo e sair mais forte disso. Então a análise é um lugar onde você pode ser frágil, você pode ser fraco, né? Não tem essa questão de que não posso falar sobre isso com certas pessoas porque a gente tem muitos mecanismos de defesa que nos socialmente fazem com que a gente apareça sempre forte, sempre bem, e na análise não, né? Tem esse direito, né, de poder dizer e falar, se conhecer os nossos vazios, né? Ter esse momento de dizer, tô triste, não sei bem porquê, falar ou sei porquê, e também falar das nossas forças, né? Isso o profissional também vai nos ajudar. Muitas vezes quando a gente está muito dentro de uma dor, de alguma situação, a gente não consegue ver as nossas forças, e isso o profissional nos ajuda a gente conhecer. Então fica aqui a minha preocupação como profissional para que as pessoas entendam o que é a terapia, que esse preconceito cada vez diminua, né, em prol das pessoas, em prol dessas pessoas que sentem essas dores, e que eu acredito que todo mundo precise fazer terapia e mereça fazer terapia. Agora então teremos a psicóloga Gabriela Marques e ela vai falar sobre saúde mental do estudante e também sobre o suicídio que atinge vários estudantes. Quem estuda sabe a pressão e a demanda que é. Vamos lá também conferir essa importante matéria. Olá! O tema de hoje vai ser falar um pouquinho sobre o suicídio entre estudantes universitários, que é algo que vem acontecendo muito mais frequente do que antigamente. Sabe-se, né, que a inserção no contexto acadêmico demanda, né, muito trabalho, envolvimento do aluno, né, com as atividades acadêmicas, que pode gerar o quê? Ansiedade, angústias, né, inclusive alguns estudantes podem desencadear até depressão devido a essas cobranças que vêm da universidade. Nas pesquisas podemos perceber alguns cursos em que os estudantes acabam adoecendo com um pouquinho mais de frequência, como por exemplo, medicina, enfermagem, psicologia. Os estudos apontam que tem relação com o contato dos alunos com o sofrimento de outras pessoas, né? E isso pode agravar a saúde mental do estudante que está ali envolvido, se deparando, né, com seus primeiros contatos em atendimentos. Nesse sentido, né, recomenda-se salienta-se a importância dos estudantes buscarem atendimento psicológico, né, até para evitar o agravamento de algumas doenças mentais, como a questão da depressão, que pode levar ao suicídio. Então, o recado que eu gostaria de deixar, não só para os estudantes de medicina, enfermagem e psicologia, como para todos os outros estudantes, para os professores, para pessoas no geral, busquem atendimento, não fiquem sofrendo sozinhos em casa, isolados, né? Venham até o NAP. Aqui nós temos diversos serviços, diversos profissionais com uma escuta qualificada, preparados para atender e acolher todos os sofrimentos, certo? Setembro está chegando ao fim, mas a gente não vai parar de falar sobre suicídio, saúde mental, depressão e tantas outras coisas que nos afetam. Por hora, estamos encerrando essas matérias. E para fechar essa série especial, a Lisane Pacheco falará um pouco sobre o Clínica Escola e a importância que tem para a comunidade e o entorno do NAP. Estamos então no mês de setembro, onde tanto falamos em prevenção ao suicídio, em depressão, e que isso também faz as pessoas quererem e precisarem buscar atendimento psicológico. E muitas vezes essas pessoas pensam que esses atendimentos eles são um pouco mais caros. E o que o NAP oferece? Oferece um atendimento social. O que é o atendimento social? Ele é um atendimento com um valor, com um custo mais acessível, onde nós analisamos a renda da pessoa e podemos fazer um atendimento com um valor de acordo com a renda de cada um. Esses atendimentos eles ocorrem normalmente, eles são semanais, e o tempo de duração da consulta é de 45 minutos a 1 hora, e ele é realizado por profissionais em formação,
que são os estagiários que estão no final do curso de psicologia, que fazem esse trabalho com a comunidade. Então, os estagiários, os profissionais em formação, eles têm acompanhamento com supervisão, elas ocorrem toda semana, nós temos seminários e temos também a supervisão individual e em grupo, que proporciona então um embasamento teórico e prático para esses profissionais em formação. Então, se você precisa ou conhece alguém que precisa de atendimento psicológico e gostaria de tirar dúvidas, tanto sobre o Setembro Amarelo como sobre os atendimentos ou qualquer outra questão referente aos atendimentos psicológicos, entre em contato conosco, tire suas dúvidas e nos procure. Antes do nosso intervalo, temos a Psicodica. Confira e não saia daí. Voltamos em seguida. Oi pessoal, tudo bom? Vim dar uma psicodica para vocês hoje. E a psicodica de hoje é voltada para os estudantes de psicologia. É este livro aqui, ó. Adolescência Normal, um enfoque psicanalítico, da Arminda Berasturi. Ela faz justamente essa provocação da adolescência normal já no título, porque ela traz justamente a anormalidade que se vê com a adolescência como algo normal. Ela tenta deslocar um pouquinho essa questão de que o adolescente é um anormal na sociedade para ver essa fase como normal. Ela é uma fase realmente muito transgressora, onde o jovem ali, que não é mais a criança e ainda não é adulto, se rebela diante de muitas coisas. Tem uma frase muito bacana que ela traz, que ela diz assim, que o jovem, ele está num período de busca de independência, mas totalmente ainda dentro de uma dependência. Ou seja, ele já tem que tomar algumas atitudes como um adulto, porém ele ainda tem certas dependências de uma criança com seus responsáveis e até mesmo diante da sociedade. E ela tenta deslocar, né? Não é uma fase transitória a adolescência. Ela é uma fase que todos nós devemos passar e tratar ela como normal, mesmo as rebeldias, né? Outra coisa super legal para quem lê, ela traz ali o jovem sofrendo 3 tipos de luto quando entra na adolescência. O luto pelo corpo, né? Já que ele se vê o corpo biologicamente mudando muito rápido e ele ainda tem a noção de um corpo infantil. A imagem infantil, né? Agora ele passa uma imagem já como uma pessoa que está entrando numa adultez e não mais uma imagem de criança. E o terceiro luto seria pelos pais da infância, né? É muito comum a gente entrar na adolescência e descobrir que os nossos pais não são super-heróis da infância, né? Eles têm tantos outros defeitos, né? Assim como qualidades que a gente não sabia quando a gente era criança. E se deparar com isso, às vezes, é o que mais gera conflito, né, na adolescência. Enfim, é uma ótima leitura, eu indico mesmo, tá bom? Um beijo, tchau, tchau! A Exatos começou de um sonho de poder ser um diferencial por onde eu passava. E foi assim que ela surgiu, trabalhando na Prefeitura de Estância Velha, onde o senhor Ivo Jacinto Baumgratz me convidou para fazer a contabilidade dele. E hoje, 30 anos depois, temos nossa nova sede em Estância Velha, com 1.800 metros quadrados, para atender nossos 600 clientes em toda a região. Convido você a conhecer a Exatos. 30 anos apoiando o empresário da região. Domine suas ansiedades e fobias com a realidade virtual. O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, utilizando a inovadora plataforma Psyos, após mais de 20 anos de pesquisas e uso, apresenta ao Rio Grande do Sul esta avançada tecnologia para fins terapêuticos.
Viva experiências virtuais com alto nível de realismo e monitoramento das constantes fisiológicas por biofeedback. De técnicas avançadas de relaxamento, concentração e mindfulness, até o tratamento de medos de avião, injeção, dirigir carros, altura, elevador, escuridão, falar em público, animais e tantos outros. Trate ansiedade, distração, estresse, pânico e transtornos alimentares com resultados duradouros em menor tempo, sempre com atendimento de um psicólogo especializado da equipe do NAP. Estamos de volta e agora o César Silva terá o Minuto do Mentor de Negócios. Vamos conferir o que ele tem para nos dizer. Olá, empresário! Olá, empreendedor! Será que na hora de você tomar as decisões você realmente está procrastinando e deixando para depois as decisões importantes? Ou está tomando as decisões mais importantes para o seu negócio? É muito comum no mundo complexo, que é o mundo de hoje, a gente deixar para depois as decisões mais importantes do nosso negócio. Amplio ou corto custos? Invisto em mídia ou invisto em contratações? Compro um concorrente ou continuo do jeito que eu estou? Ou seja, todo dia a dia do seu negócio tem decisões pequenas, que são circunstanciais, são aquelas decisões que são urgentes, que você toma no dia a dia, e tem as decisões que são realmente importantes. Essas são as decisões que você, empresário, precisa prestar atenção. Você precisa saber aonde está o seu foco. Não adianta resolver tudo ao mesmo tempo agora. Se você é uma grande empresa, você já tem isso mais organizado, com níveis abaixo de você. Mas se você não é, se você tem um modelo mais horizontal, você precisa decidir aquilo que é realmente importante. Por exemplo, uma decisão importante sua sobre investir mais ou investir menos vai definir a sua estratégia de vendas, a sua campanha de marketing, a sua maior ou menor compra, a sua maior ou menor produção, a sua maior ou menor presença no mercado. E você não pode delegar esse tipo de decisão. Você que manda no orçamento precisa tomar essa decisão o mais rápido possível. Mas aí vai a questão do mentor de negócios. Você está procrastinando ou você está tomando as decisões que são realmente importantes no seu negócio? Converse com seus funcionários. Pergunte a eles que tipo de decisão falta você tomar para que eles possam fazer um trabalho melhor. Porque a partir daí, talvez você encontre saídas para uma crise que talvez você acredite que ainda continua. E você pode achar caminhos que você nem imaginava dentro do seu próprio negócio. Aqui vai um abraço do César Silva, mentor de negócios, aqui no NAP. Tchau! Olá! Quem é louco ou quem é certo? Não se curem além da conta. Gente curada demais é gente chata. Todo mundo tem um pouco de loucura. E é sobre isso que eu queria comentar um pouquinho hoje. Essas primeiras frases aí é de uma pequena citação da Nise da Silveira, podemos dizer quase mãe da psiquiatria aqui no Brasil, né? Inclusive até tem um filme sobre ela. Para a gente conversar um pouquinho e pensar um pouquinho, refletir, essa nossa busca incessante pela perfeição e por estar sempre bem, né? Eu diria que isso até a certo ponto nos cansa. Está toda hora nos preocupando tanto com a beleza e com a perfeição física e também interna. Aí tem quem diga então que temos que cuidar só da parte interior, só do nosso lado emocional, Não, nós temos que cuidar dos dois lados, com certeza, até para nos mantermos saudáveis. Mas temos que nos permitir também sair um pouquinho da linha.
E o sair da linha não significa cometer abusos, cometer insanidades. O sair um pouco da loucura é rir um pouquinho alto, é falar uma coisa fora do padrão algumas vezes, é permitir que você vai errar alguma coisa. E esse permitir que tu erre é também permitir que tu chegue em fases da tua vida em que tu começa a ficar diferente. E muitas vezes até tu esquece. Pode cometer erros, pode estragar um bolo, pode não acertar no sal, enfim, várias coisas tu pode fazer para que você possa perceber que nós não somos perfeitos, que nós cometemos erros. E que nós podemos usar a nossa imaginação, a nossa criatividade e não fazer sempre tudo do mesmo padrão, sempre tudo do mesmo certinho. Então, se um dia eu quiser comer de uma forma diferente, eu vou comer. Se um dia eu quiser sentar em outro lugar diferente do que eu sento, até para comer dentro de casa, que eu possa sentar, se eu posso fazer uma brincadeira, se eu posso me vestir de alguma coisa e fazer as pessoas dar risada, mesmo que as pessoas pensem que a gente é louca, não tem problema. O importante é a nossa sensação de bem-estar e a gente saber que o que precisa ser certo e correto vem muito dos nossos padrões de moral e de bem-estar. E não com aquilo que a sociedade nos impõe ou aquilo que a foto bonita na selfie X é o que importa. Então, vamos pensar que a gente pode ser um pouquinho louco e não buscar ser tão perfeito, estar curado e isento de qualquer problema. Vamos pensar nisso. Você já ouviu falar sobre o complexo de Cinderela? É bem mais comum do que a gente imagina. Luiz Matheus Pacheco agora nos trará mais informações sobre esse tema. Olá, hoje eu quero falar com você sobre o complexo de Cinderela. Você já ouviu falar esse nome? Você conhece alguma coisa sobre isso? Então, o complexo de Cinderela ocorre geralmente em mulheres que possuem uma ideia de que elas precisam de um homem que resolva a vida delas. Um homem que resgate elas de alguma situação ou que produza para elas uma transformação de vida da qual a vida delas muitas vezes depende. Em outras palavras, a gente poderia inclusive chamar essa síndrome, digamos assim, de síndrome da princesa no castelo. Quer dizer, são mulheres que de alguma forma esperam um príncipe encantado que as resgate. Mas, afinal de contas, por que isso acontece, né? Enfim, será que tem alguma coisa a ver com a natureza? Bom, essa é a primeira resposta, é bastante importante. Não tem nada a ver com a natureza, mas sim com a nossa cultura, com a forma como a gente estrutura o ser mulher na nossa sociedade. Quer dizer, isso recebe algumas influências também da nossa ideia de amor, do amor romântico em especial, que pressupõe alguns papéis tanto para homens quanto para mulheres. Ou seja, espera-se nessa ideia de amor que a mulher seja frágil, seja alguém a ser conquistada de certa forma, e o homem ocupe o lado oposto disso. Mas essa ideia é bastante interessante de pensar, porque ela produz também, e pode produzir, e é muito frequente a gente receber isso na clínica, certos prejuízos, ou seja, mulheres que de alguma forma não conseguiram ou conseguiram construir sua autonomia ou seu eu de uma forma muito precária. Quer dizer, mulheres que dependem demais de um homem para existirem e muitas vezes sentem que elas não existem sem essa presença, essa outra parte, digamos assim. Isso produz algumas dificuldades. A mais marcante é um terror, digamos assim, de ficar sem um relacionamento. E isso pode conduzir a uma dependência emocional. Quer dizer, essas mulheres, e eu me refiro mais a mulheres, porque isso é muito mais comum em mulheres, mas não que os homens também sejam isentos disso, não conseguem viver sem ninguém. E tem um verdadeiro terror, né? Enfim, às vezes de terminar um relacionamento. E ficam presas, às vezes em relacionamentos que se tornam tóxicos ou inclusive abusivos, porque elas não podem sair daquela relação, porque elas precisam daquele homem para se sentirem existindo,
Enfim, é interessante pensar porque a saída disso seria pensar uma princesa que não precisa de um príncipe, né, para descer da torre, mas uma princesa que possa ela mesma sair. E quem sabe descobrir outras formas mais interessantes e mais mútuas, digamos assim, de amor e de autonomia. E aquele momento que não pode faltar, Jurema Responde. Vamos ver o que ela tem para nos dizer nessa edição. Do amarelo, azul, rosa, tem tudo que é cor nos meses. Pra começar a pensar em umas campanhas assim pra ajudar as pessoas. Então eu também, né? Não é pergunta, não é nada. Também resolvi falar um pouquinho sobre essas coisas, que é importante também. Por exemplo, né? Agora vem o Setembro Amarelo. Tu sabe por quê? O que acontece com o Setembro Amarelo? Fala de uma coisa bem complicada. Porque assim, ó, ninguém gosta muito de conversar sobre isso, né? Que é suicídio. Ninguém gosta muito de falar de suicídio, né? Mas assim, ó, é uma coisa que tem que prestar atenção. Então, não só nesse mês, mas assim, mais nesse mês que vão falar sobre esse assunto, não quero que ninguém fique saindo só de amarelo aí, tá? Não precisa, tá? Eu falei o mês que é Setembro Amarelo, mas não quer dizer que tem que ficar andando de amarelo. É pra você conversar sobre isso. O que significa isso? Se tu vê que tá uma pessoa muito triste, que de vez em quando fala que não tem mais ânimo pra nada, que não tem mais vontade de fazer nada, que bom se ela não estivesse mais aqui, presta atenção. Porque sabe que isso aí, às vezes, pequenos detalhezinhos quando vê pode acontecer alguma coisa. E ninguém tá livre disso acontecer perto. Então vamos prestar atenção agora e prestar atenção que nem tudo que as pessoas dizem é bobagem ou é pra chamar atenção. E também, se tá chamando atenção é porque tá sofrendo, né? Então vamos prestar atenção nas pessoas que estão perto da gente, tá bom? Então olha, que as pessoas às vezes precisam de uma atenção. Então vamos combater essa coisa que é muito ruim. Porque perder as pessoas assim, não é legal perder as pessoas assim. O programa de hoje termina por aqui. Mas siga conosco nos acompanhando em nossos canais, redes como Facebook, Instagram e YouTube. A gente se vê. Boa semana e fique com a programação da Vale TV. Krause Assistencial apresentou NAP TV.